E numa tarde belíssima de segunda-feira, eu, Fátima Guimarães, estou aqui, diretamente do Curotel, Clínica de Longevidade e Spa em Gramado. É simplesmente maravilhoso falar de saúde. E há 32 anos atrás, Dr. Luiz Carlos Silveira, ele tinha em mente buscar a saúde para o ser humano. Como? Montar um hospital? Não, descartado esta hipótese. E aí veio a ideia de um Curotel, uma clínica de longevidade e spa. E a cada ano foi colocado profissionais para cuidar de você como um todo. E a partir de agora eu converso com o idealizador deste espaço fantástico que cuida de você, que é o Curotel, Dr. Luiz Carlos Silveira. Seja bem-vindo ao programa Fátima Guimarães, ao estado de Santa Catarina. Muito obrigado, Fátima. É um prazer participar de teu programa. Prazer é meu estar aqui. Nós podermos participar, levar algumas informações a teus telespectadores. E eu tenho várias perguntas já em mente, porque quantas histórias, né? Era um sonho seu trazer isto, e foi trazido para a cidade de Gramado. Por que Gramado? Porque Gramado lembrava muito as cidades europeias de colonização alemã, né? Onde os curotéis são estabelecimentos que, ao mesmo tempo, têm recursos de hospitais, mas que não lembram o hospital. E tampouco são os hotéis como nós conhecemos tradicionalmente os nomes dos hotéis. Ou seja, assim, Gramado é uma cidade de colonização alemã, com um clima muito propício, uma cidade montanhosa, enfim, achávamos que aqui era um solo fértil para desenvolver o nosso projeto. O ano passado, eu li, entre linhas, Curotel, entre os melhores do mundo. Hoje, nós estamos no melhor do mundo. Mas para que tudo isso acontecesse, grandes profissionais, histórias que fazem presente até hoje, que é, acima de tudo, a qualidade em cuidar do ser humano como um todo, né, doutor? Minuciosamente. Sem dúvida. E para que esse cuidado possa ser feito, isso é necessário uma equipe multiprofissional, e onde ele possa ser observado nos mínimos detalhes. E o objetivo é de que o cliente possa mudar o seu estilo de vida, fundamentalmente mudar o seu estilo de vida, já que a genética não pode ser mudada. E a propósito disso, devo dizer que o estilo de vida para a longevidade, ele pesa com 53%, é mais da metade. A genética pesa somente com 17%. 20% é meio ambiente e assistência médica, ou seja, nós médicos somos muito pouquinho, é 10% só. Né? Então, o mais importante dentro de tudo isso aí é o estilo de vida, e é onde nós, podemos trabalhar e podemos modificar, e o nosso cliente, necessariamente, Fátima, ele tem que sair pensando diferente depois da sua estada. É uma observância minha, talvez de você também. Hoje eu vejo que a juventude, adolescente, ele está mais pacato, sem tanta disposição, ao contrário das pessoas mais experientes. Acordam cedo, estão dispostos, e hoje a nossa adolescência não está tão assim? Ou sempre foi assim, doutor? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o progresso, a internet, tudo isso aí, tem feito com que as pessoas se tornem cada vez mais sedentárias, mais paradas, né? Menos ativas, mudando seus hábitos, por exemplo, indo até às vezes de madrugada no computador, né? Por consequência, no dia seguinte, se tem necessidade de acordarem cedo, vão acordarem-se fatigadas, cansadas, né? E não tendo até o mesmo desempenho. Então, é inegável que é um progresso enorme. Hoje, acredito que o mundo não se moveria tão bem como se move, as informações estão instantâneas se nós não tivéssemos esse recurso. Todavia, nós entendemos que isso deve ser dosado sempre, tanto para jovens quanto para adultos. E defendemos que essa dosagem entre ter uma atividade física, desenvolver
seus próprios recursos para enfrentar as adversidades e, ao mesmo tempo, ter a tecnologia à sua disposição, acho que esse binômio bem dosado vai fazer muito bem à saúde. Você que se especializou também na medicina preventiva, tá? Com esta modernidade, então ficou mais difícil para prevenir? Não, ao contrário, eu acho que era mais difícil até no início, porque lá na década de 70, quando nós começamos a estudar todo o trabalho de desenvolvimento do CUR, não se falava em medicina preventiva, porque era um país jovem, né, onde se tratava de cuidar da doença e não da saúde. Nós defendíamos o ponto de vista de que deveria se cuidar da saúde. Não era entendido. Hoje, as próprias revistas semanais trazem sempre artigos que alertam para as mudanças em determinados cuidados, ou seja, assim, as pessoas estão muito mais esclarecidas e eu diria assim, e até questiono muito mais do que antigamente, né? Porque exatamente através de internet, enfim, todos os recursos do Dr. Google, né? As pessoas podem buscar informações e questionam nós profissionais da saúde sobre, por exemplo, um lançamento que está sendo feito recentemente nos Estados Unidos ou na Europa. E ainda nem foi validado no Brasil. Mas ela já tem essa informação, especialmente se elas forem portadoras de determinadas enfermidades, né? Então, sob o ponto de vista da prevenção, eu diria o seguinte, que hoje, graças aos recursos, por exemplo, que nós temos de informações na área de genética, informações em campos, como por exemplo da medicina da fibra óptica, que permite que o corpo humano tenha sido devassado. Isso demonstra claramente, por exemplo, nós falamos sempre, olha, o problema do tabagismo, os riscos do tabagismo. Hoje nós podemos, através de investigações, demonstrar claramente os danos que esses trazem, que no passado se fazia através de um raio-x, enfim. Mas as lesões às vezes são muito mais do que na área pulmonar. Enfim, nós temos a comprovação com uma medicina mais tecnológica de informação. Claro que ela não vai substituir, porque nós queremos exatamente que se previna para evitar a doença. Nós defendemos sempre a medicina da saúde, né? Com certeza. E precisamos nos anteciparmos em muitos anos até o surgimento da patologia. Esse é o nosso objetivo. Eu estou com o Dr. Luiz Carlos Silveira, diretamente do Curatel, Clínica de Longevidade e Spa. Olha, você é a pessoa que gostaria de estar aqui, né? Então, o telefone está aí na sua tela, ligue, peça as informações, tem uma equipe de atendimento excelente e você vai tirar todas as informações. Desde 1982, quando nós fundamos o Curatel, certo? A cada ano, novos métodos eram implantados, até chegar no Centro para Auxílio do Estresse, certo? Foi em que ano que vocês colocaram isto aqui? Isso foi em 1990. O CUR abriu em 1982, 1990. 1990. As pessoas ontem para hoje, elas estão mais estressadas? Mais. Nós vivemos num mundo cada vez mais competitivo, mais cobrador, mais exigente, e as pessoas são levadas até o seu limite. Então, o que nós vemos observando, vamos dizer, numa linha do tempo? O CUR começou com as pessoas que estavam com sobrepeso, tratar de sobrepeso ou obesidade. Aí nós vimos o seguinte, que muitas vezes tratar de sobrepeso ou obesidade não era uma questão meramente de controle alimentar, de atividade física, mas que tinha um emocional como componente nisso. E muitas vezes por trás disso era o estresse que detonava aquela situação, ou seja, gerava uma pessoa ansiosa e ela compensava isso via alimentação. Então, o campo emocional precisava ser atendido. E começamos a ver também o perfil de mudança das pessoas. Primeiro, as pessoas, como já disse, estavam com peso acima do normal. Depois começaram a vir pessoas cujo peso era normal. E até pessoas que precisavam até aumentar de peso, né? Mas com nível de estresse? Mas com nível de estresse muito alto. Então aí nós fomos buscar a tecnologia nos Estados Unidos, país que se reporta talvez o número de estressados,
Sim. E fomos buscar medidas biofísicas do estresse. Ou seja, assim, eletrodos colocados no corpo podiam fazer a detecção do estresse. E, Fátima, muito mais do que mostrar o nível de estresse que a pessoa estava inicial, moderado ou avançado, era de ensiná-las como poder administrar esse estresse quando voltasse ao seu meio. Gente, que aí é ir no meio. Então, a criação do centro de controle do estresse, né? Leitura, demonstração de quanto ela estava estressada, que às vezes ela nem sabia do seu nível, né? Leituras, volto a dizer, biofísicas, porque cruzadas com as leituras bioquímicas, são exames de sangue, nós podíamos colocar a pessoa no nível de estresse que ela estava e os riscos que isso representava, né? Posteriormente, na linha do tempo, novamente, nós fomos vendo que as pessoas desejavam viver mais e melhor. Aí foi a vez do centro, nunca perdendo sempre todos os passos anteriores, né? Fomos ao Centro de Longevidade e Spa, né? Que era para ajudar as pessoas a como poderem viver mais e melhor. E, posteriormente, em 2010, nós identificamos que as pessoas estavam bem fisicamente, mas havia problemas e preocupações no campo da memória. E aí fomos buscar e desenvolver um projeto muito audacioso, porque nós não tínhamos benchmark, era o fitness da memória. Porque nós temos várias memórias. Isso trabalharam neurocientistas nesse instante. E nós poder identificar qual das memórias estava com déficit e poder recuperá-las. Esse é o objetivo, né? Maravilha. E agora, este ano, esse é um projeto que começamos em 2010, e conseguimos efetivá-lo no segundo semestre de 2013. E este ano nós entramos na medicina preditiva, que é a medicina da alta genética. Para nós lembrarmos, em 2002 foi aberto o Código Genético Humano, e hoje nós podemos identificar quais genes não estão bem alocados e poderão desenvolver determinadas enfermidades no futuro. Sério? Isso correlacionar com onde se pode corrigir e como se pode corrigir. É fenomenal trabalhar o corpo humano como um todo, né? Não tenha dúvida. Mas nós não podemos separar o físico do emocional, de forma nenhuma, porque está provado que um problema de ordem física, vou dar um exemplo, uma fratura, que leva uma pessoa que tinha total autonomia e independência a se tornar dependente, isso vai mexer no seu emocional. Ou seja, essa pessoa... Uma coisa está ligada. Esta pessoa vai ter problemas de talvez se tornar depressiva por conta disso. Como de outro lado, uma pessoa que teve uma perda, está tendo uma dor, um sofrimento de qualquer natureza, né, emocional, isso vai repercutir no seu físico, porque ela se desmotiva a fazer atividade física, ela se desmotiva a ter uma alimentação adequada, e isso faz com que ela aumente de peso. Então, não se pode compartimentar o corpo humano, né? O ser humano, dizemos, né? Nós temos que analisar o seu componente físico ligado ao seu componente emocional. É simplesmente maravilhoso, e mais maravilhoso ainda é poder passar esta informação para você. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta diretamente da Clínica de Longevidade Spa Curotel aqui em Gramado com o Dr. Luiz Carlos Silveira. É um instante só.